E aí pessoal, tudo bom? Bem, nesse vídeo eu vou mostrar agora uma aplicação React consumindo um back-end feito com Java e Spring Boot. Bem, o primeiro passo é você ter o VS Code instalado, né? E eu vou abrir aqui a aplicação front-end que eu criei. Tá? E aqui esses dois pontos, deixei em projetos, Java, client e criei a pasta aqui front-end. Seleciono a pasta. E primeiro eu vou rodar a aplicação, né, e depois eu vou mostrar como foi feito. Como a aplicação React ela consome o web service REST, né, feito em Java, eu tenho que deixar esse web service em Java rodando, né? Então eu vou dar um clique aqui, vou clicar em Command Prompt, abrir uma linha de comando, vou entrar na pasta backend, né, tem aqui a pasta backend, né, então entro nela e vou iniciar a aplicação Spring Boot, né. Se eu der um dir, eu vejo que eu tenho aqui esse arquivo mvnw, né, .cmd. Então, se eu digitar mvnw, depois spring-boot, run, ele vai executar a aplicação. Repara que esse Maven aqui é um Maven que fica dentro da pasta backend, né? É um Maven Whopper, né? O pessoal fala. Então, vou dar um Enter. Ele vai executar a aplicação. Ao mesmo tempo, eu vou abrir um outro prompt em que eu vou iniciar a aplicação de React, né? Então já estou aqui na pasta front-end, então vou digitar npm start. Então vou dar um clique aqui em Java para ver se está rodando. Started, ou seja, já iniciou, né? Vou abrir o Chrome para ver se a aplicação está rodando mesmo. Vou colocar aqui localhost 8080. Deixa eu abrir uma outra aba que eu vou usar aqui do lado. Opa. Pronto, o backend está rodando. Agora eu vou verificar se... acho que já abriu já. Quando eu dei npm start, ele iniciou a aplicação React. Vou colocar essas duas abas na mesma janela. O barulho de fundo é construção aqui do lado, né? Bem, então tem aqui o meu backend, né? Se eu vir aqui em get clients, clicar em try e execute, eu tenho 3 clientes. Repare que no React também aqui tem 3 clientes. Vou adicionar um cliente aqui no React, vou colocar Marcos Pereira, e aqui marcos@gmail.com, clique em salvar, adicionei o Marcos. Vou executar novamente aqui o get client. Lá, retornou o Marcos Pereira. Bem, a aplicação, né, o back-end, eu já expliquei em outro vídeo, né, como foi feito no Spring Boot. Agora aqui no Node, né, aqui no que é React, como foi feito, né. Primeiro, você tem que instalar o Node.js, né, então você digitar Node.js download. Internet tá ótima agora. Vou dar uma pausa aqui, vamos ver se consigo melhorar a internet. Pronto, voltei, né? Internet ok.
Agora eu vou entrar aqui no primeiro site. Pronto. Deixa eu só responder uma mensagem aqui no celular. Bem, caso você queira instalar o Node.js, você precisa instalar um Node, né, para rodar, né, o React, né? Só de clicar aqui nesse link, 64 bits, caso o seu Windows for, né, de 64 bits. Depois da instalação do Node, que é bem simples, é só next, 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 você precisa fazer? Você precisa usar o React Create App, que ele cria uma aplicação React, né? Então, vou colocar aqui React Create App. Esse site aqui, dou um clique. Prontinho. Bem, para eu criar a aplicação, você tem esse comando npx create react app, né, e aqui o nome da aplicação que você quer criar, né? Então, por exemplo, vou abrir aqui o prompt de comando, né? E vou entrar lá na pasta projetos, Java, client, né, que eu deixei. Repare que eu tenho aqui uma pasta front-end, né, que eu deixei front-end aqui. Vou criar novamente, né? Como? Eu coloco npx create react app, eu coloco front-end, só que eu vou colocar front-end 2, né, para criar uma outra pasta. Vou dar um enter. E como ele vai baixar muitas dependências, muitos arquivos, né, eu não vou deixar que isso ocorra, né? Então eu vou dar um Ctrl C para parar a execução, certo? Bem, ele vai ficar um bom tempo nisso, né? E depois que ele terminar a execução, o que você precisa fazer? Você tem que instalar alguns componentes no React, né, para a gente conseguir fazer a aplicação. Você vai ter que digitar cd front-end, e aqui eu tenho uns comandos já prontos, né? Eu vou colocar aqui, né? Você tem que digitar npm install, né? Esse // save, quer dizer que ele vai salvar dentro dessa pasta, né? Esse bootstrap aqui e esse react strap, para que eles servem? Nós vamos usar bootstrap, só que não vai ser necessário usar as tags div, né? Colocar um monte de div. Por quê? Cada item, né, cada componente do bootstrap vai ser um componente no React. Então, ao invés de você colocar div e o nome da classe, você vai digitar o nome do componente, né? Depois, React Cookie, para você poder usar cookies, e aqui o Router é para você poder usar rotas no React, né? Então, se você quer acessar alguma página, você tem que obrigatoriamente instalar um componente de rota, que no caso nós vamos usar o React Router. Eu não vou executar porque já está instalado na aplicação. Então, vou fechar a tela aqui. Bem, agora como é essa aplicação aqui feita em React? Então vou voltar aqui no Visual Studio. Ó, o primeiro passo, né, que você tem que verificar, você tem que importar os arquivos CSS do projeto, né? Que arquivo CSS é esse, né? É o arquivo CSS do Bootstrap. Você tem que abrir o arquivo index.js, né, e adicionar essa linha. Ou seja, quando a gente instalou o componente de Bootstrap, ele colocou o CSS dentro aqui da aplicação React. Então eu estou importando. E quando você cria também a aplicação com o Create React App, ele cria vários arquivos aqui na raiz, né? Você pode apagar quase todos e deixar só esses dois, o app.js e o index.js, né? O index, você vai alterar o quê? Vai colocar esse arquivo CSS, e no app você vai colocar a rota, né? Como assim? Quando eu entro na raiz da aplicação, né, ou seja, só essa barra aqui, o que acontece? Ele vai abrir o componente client list. E o que faz esse client list? Ele mostra a lista dos clientes. Então, se eu vir aqui, tenho a lista dos clientes, certo? Qual componente faz isso? É o componente client list.
Bem, e depois, caso eu for editar algum cliente ou adicionar algum cliente, ele vai jogar em qual rota? Em clients, e ele vai colocar aqui um ID, né? Esse ID, né? Aliás, eu tenho falado adicionar, não adicionar, editar, né? Esse ID é quando você quer editar algum cliente. Então, por exemplo, clients/1, você vai editar o cliente número 1. E nós temos aqui um componente que é o client edit, né? Que é usado para editar. Onde estão esses componentes? Eu criei aqui a pasta componentes e eu tenho aqui 3 componentes. O appnavbar.js, que ele representa o quê? Essa barra aqui em cima, home, ok? Depois o client edit. O que é esse client edit? O client edit, ele é esse formulário aqui, tá? Esse formulário é usado tanto para adição como edição. E depois temos o client list, que é esse arquivo aqui, né? Aquela carinha. Então, o primeiro passo, deixa eu verificar se eu expliquei tudo aqui. App, isso. Mais nada. Bem, então eu vou abrir aqui o client list. Bem, repare que cada componente ele é uma classe, né, em JavaScript, né? E repare que essa classe ela tem que estender component, certo? Bem, quando você estende component, você ganha as propriedades, né, e atributos desse objeto aqui, desse objeto base, né? E em React, você sempre tem que chamar o construtor da classe Py, né, do component, e eu jogo esse props aqui. Esse props significa o quê? Significa propriedades do componente, tá? E aqui eu vou utilizar uma propriedade chamada state, né, do React, né? E nessa propriedade state eu vou armazenar os clientes, né? Então eu tenho aqui um objeto, né, vazio, né, que é o clients aqui. Bem, agora esse componente didmount, o que significa? Logo após ele carregar toda a tela, ele vai chamar essa linha aqui. Esse fetch, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar o nosso web service de clientes, né? Nosso web service REST. Mas agora, como que ele sabe que o web service REST está em localhost 2.8080? Né? Se eu vir aqui no arquivo package.json, eu tenho esse item proxy. Tá vendo aqui? Então eu tenho http:// localhost 8080 e como, voltando para lá, eu defini o proxy, ele vai usar aquele proxy no início, né? Localhost 2.8080/clients, tá? Aí o que ocorre? Ele vai carregar, né, todos os clientes, certo? E depois ele vai jogar todos esses dados do cliente em qual local? Nesse atributo state, né? Usando aqui esse set state, certo? E detalhe, sempre quando você altera o valor de state, coloca algo nele, você acaba recarregando a tela, certo? Então se alterou, colocou em algo em state, recarregou a tela. Próximo item, né? Temos essa função aqui, né? A remove, né? Que serve para quê? Para remover um cliente, né? E como que ela trabalha, né? Então, se eu for aqui embaixo, eu vou ver. Deixa eu ver aqui. Ó, se for aqui embaixo, no render, né? O render é o quê? É o local em que ele renderiza os componentes da tela, né? Repare que aqui é criado uma constante, né? Em que eu faço uma varredura de cliente por cliente, ou seja, cada cliente vai ser exibido por esse trecho aqui e é armazenado em client list, certo? É armazenado o código do cliente, o nome, o e-mail, e aqui eu tenho os dois botões. Que botões são esses? Os botões editar e apagar, tá? Ó, o botão apagar, o que ele vai fazer? Né? Ele tem um clique, tá? E ele vai chamar quem? Um método remove, ok? Passando como parâmetro o código do cliente. Onde está o método remove? O método remove aqui, tá? Ou seja, quando eu clico aqui no botão apagar, ele vai chamar essa função aí, JavaScript, né? Remove, passando o código do cliente.
Aí, esse fetch aqui, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o API REST, né, feito com Spring Boot, né, e aqui eu informo qual o código do cliente que eu quero excluir. Passo o método, né, por exemplo, tem o método post, get, isso aqui eu tenho que passar o delete, né. Aqui o cabeçalho, né, ou seja, como é um JSON, você tem que colocar o JSON. Então, depois que ele executar isso, o que vai ocorrer? Ele vai ter que atualizar a listagem de clientes. Como é feito isso? Né? Repare que eu passei um ID, não passei um ID aqui do cliente que vai ser excluído? Aí eu vou fazer um filtro. Que filtro que é esse? O cliente que já está, né, na listagem de clientes da tela, né, ele tem que ser diferente de qual ID? Do ID que eu passei como parâmetro. Tá? Então isso daqui vai remover esse cliente, né, e vai ser armazenado aqui na variável updateList. Logo após eu faço o quê? Eu uso o setState, tá, para atribuir a nova listagem de clientes. E quando eu dou o setState, o que ocorre, né, como isso é algo do React, ou seja, um comportamento que vem aqui de component, quando você atribui algo no setState, ele vai recarregar a tela automaticamente. Então, o cliente vai ser removido do grid, ok? Clica em Remove, foi removido, né? E esse setState aqui, ele atribuiu, né, um novo valor, né, para o state, e depois de ser atribuído, ele recarregou a tela, né, atualizou. Bem, a parte aqui de listagem é basicamente isso, né, e depois tem esses dois itens, né, que estão faltando, que é o adicionar cliente e o editar. Né. Como funciona? Ó, eu vou dar um clique aqui em adicionar cliente. O que vai ocorrer? Vou voltar aqui no... Quando eu clico em adicionar cliente, né, ele vai aqui para uma rota, né, chamada clients/new, ok? Bem, essa rota aqui ele vai chamar qual formulário? Formulário aqui de edição, tá? Aqui no formulário de edição, ele é o quê? Ele é uma classe, né, JavaScript é dessa forma, né, e ele estende componente, né, e aqui eu criado aqui um método, né, um membro da classe, né, uma variável, né, que nome e e-mail são vazios, né. E depois aqui no construtor eu sempre tenho que colocar esse super aqui. E repare que como é a primeira vez que eu estou abrindo a tela, eu vou atribuir esse empty item, né, ou seja, nome e e-mail vazios, para o meu state, certo? Ou seja, as informações da tela você sempre joga no state. Bem, próximo passo, né? Ó, eu coloco aqui handle change, né? By this, né? Significa o quê? Essas duas linhas aqui. O this é a classe atual. Eu tenho que informar para esse método handle change e handle submit que se ele for usar o this representa essa classe atual. Então eu tenho que colocar esse binding aqui, bind this. É isso que representa essa linha. Bem, agora aqui o componente de mount. O que significa isso, né? Ele vai verificar se você está adicionando um novo cliente, né? Então ele vai fazer o quê? Ele pega a URL da tela, certo? Lá da barra de endereço, e verifica se na URL ela não tem o item new, certo? Se ela não tem o item new, o que vai acontecer? Ele vai pegar as informações do cliente, tá? Ou seja, ele vai carregar um cliente. Como que ele vai carregar esse cliente, né? Tá vendo aqui o fetch aqui? Fetch. Quando eu coloco a barra clientes, lembra lá no proxy que eu coloquei localhost 2.8080? Então ele está acessando um web service, né? E aqui ele está informando o ID que ele quer procurar, certo? Ou seja, da mesma forma que eu usei esse ID aqui para comparar, aqui esse ID eu estou informando, né, para ele fazer uma procura no banco de dados. E o retorno disso vai ser um JSON, ok? Então ele pega essas informações, né, do cliente, né, joga na variável cliente e aqui ele muda o state, tá? Como assim muda o state? Lembra que tem o state uma propriedade desse componente? E toda vez que eu jogo algo no state, ele recarrega a tela? Então esse setState vai recarregar a tela, tá? Bem,
próximo item, né? Vou aqui no render, tá? Bem, repare que eu falei que esse formulário, deixa eu voltar aqui no formulário, ele é usado tanto para clicar em editar, para adicionar ou para editar, tá? Repare que aqui eu pego informações, né, do cliente atual, né, e jogo em item, né? Bem, se esse tiver algum valor no ID, né, ou seja, se é um cliente que já existe, eu vou colocar o texto editar cliente. Do contrário, coloco o texto adicionar cliente. Bem, agora o próximo passo é o quê? Os itens que eu vou mostrar na tela, tá? Que itens são esses, né? É a app navbar, né? E esse formulário. Então repare que eu vou colocar a app navbar, né? Depois container. Isso daqui é do Bootstrap, né? Ao invés de você colocar uma div e colocar a class igual ao container, né? Você usa como um componente, né? Próximo passo, o title, né? Aqui o que nós fizemos é um if aqui de uma linha, né? Se ele vai editar ou vai adicionar um cliente. Próximo item, aqui é o formulário, né? Repare que quando eu der um submit, ele vai executar o quê? Esse handle submit. Esse item aqui, tá? Bem, agora form group, repare que isso daqui é do Bootstrap, né? Só que é como um componente aqui no React, né? Agora, está vendo onChange igual a thisHandleChange? Para que serve isso? Ó, para que tudo que seja digitado nas caixas de texto, nome e e-mail, sejam atribuídas na variável que controla o nome e e-mail da tela, né? Eu tenho que fazer essa alteração aqui, que é clássica no React. Olhando aqui nesse handleChange, né, o que eu faço? Ó, const target event target é o que? Ele pega o componente da tela, certo? Então, se eu digitar algo no campo e-mail, né, ele vai jogar o campo e-mail aqui no target. Se for no campo nome, eu vou jogar o campo nome aqui. Depois eu vou pegar o que? O nome e o valor do campo. Então aqui, por exemplo, se eu digitei algum e-mail, né, o valor do e-mail vem aqui na variável value. Name é o nome do campo, né? Então se eu nomeei o campo como e-mail, vou colocar aqui, tá? Agora, eu crio uma variável aqui chamada letItem, né? Que eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o item que está no state, tá? Jogo aqui na variável letItem, né? Logo após, o que eu faço? Eu venho aqui eu pego a variável item que eu acabei de criar, né? Name é o nome do componente, ou seja, e-mail, né? Certo? E aqui eu coloco o valor que foi digitado na caixa de texto, certo? Então, se no caso aqui está sendo executado a caixa de texto do e-mail, né? Então vai ser jogado o valor de e-mail, né? O e-mail digitado no item e-mail da tela, né? E logo após, eu atualizo o setState, né? Como consequência, ele até recarrega a tela. Ou seja, toda vez que eu faço alguma alteração nos dois campos lá do formulário, né, é executado isso para quê? Para qual objetivo? Para ele alterar o state da tela, certo? Que contém o quê? O nome e o e-mail. Ok. Bem, próximo passo agora. Quando eu clicar no botão salvar, o que vai acontecer? Ele vai executar o submit, que foi definido aqui no form, né? Esse submit é uma função aqui no JavaScript, que é o handle submit. Vamos lá no handle submit, tá? Bem, esse handle submit, o que eu vou fazer? Né? Eu primeiro pego o estado, né, ou seja, o nome e o e-mail, né, da tela, né, e jogo aqui na variável e-mail, certo? Desculpa, na variável item. E agora eu vou pegar esse item e jogar para o meu serviço REST, certo? Como? Tá vendo fetch aqui? Ele vai chamar localhost 2.8080/clients, tá? E aí eu defino o quê? Que o método pode ser put, né, ou post, certo? Como? Se o campo id tiver algum valor,
vai ser o quê? Put, alteração. Se o campo ID não tiver valor, ele vai executar aqui o post, certo? Ó, repare que esse item aqui, clients mais isso, significa o quê? É o caminho da rota, certo? Que vai ser chamado, né? Ou seja, eu quero, por exemplo, gravar, né? Por exemplo, eu quero editar, né? O que acontece? Eu teria que fazer o quê? Colocar clients barra o ID. Né? Como que eu faço para colocar o ID na frente? Eu uso um if aqui. Como que é esse if? Se o campo ID tiver algum valor, né, tiver algo, né, o que vai ocorrer? Eu vou colocar barra e o campo ID. Então vai ficar clients barra o ID 10, por exemplo. Agora, se eu estou adicionando, né, eu não preciso definir o ID. Então eu coloco vazio aqui. Ou seja, a rota vai ficar apenas como barra clients, certo? E como eu vou gravar, depois aqui vai ser o método post. Bem, aqui eu estou enviando um JSON, certo? Então eu tenho que definir isso aqui. Bem, depois o próximo passo, né? Eu pego esse item aqui, né? E transformo para JSON, certo? Esse JSON string if aqui, stringify, né? Item, né? Deixo nesse formato quando eu receber. Né? E o próximo item, o que vai fazer isso? Ele vai voltar para a tela inicial, ou seja, depois que eu gravei, né, ou editei, ele vai voltar para a listagem dos clientes, certo? Bem, isso já expliquei aqui, né? Já expliquei a rota. E é basicamente isso, né? Uma explicação rápida, né? Sem eu ficar codando, né? Da tela do CRUD aqui de clientes, tá bom? É isso, pessoal.